Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Beatriz Araújo Finizola Filgueira e sou aluna do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do campus Zona Norte. Bem, eu sou aluna do curso de Eletrônica, terceiro ano matutino, e sou integrante do projeto CAPA. Olá, meu nome é Sanderson, sou aluno do quarto ano, turno vespertino, do curso de Eletrônica, e também sou um dos integrantes do projeto CAPA. Bem, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade para submeter o nosso projeto à Feira de Ciências Mostec Zona Norte. E para dar uma introdução ao que seria o nosso projeto e o princípio dele, CAPA significa Colchão de Auxílio para Pacientes Acamados. E bem, o nosso projeto foi e está sendo desenvolvido para lidar com um problema muito sério na medicina e nossa sociedade ultimamente, que é a lesão por pressão. E, bem, vocês devem estar se perguntando, caso não conheçam o conceito, o que seria a lesão por pressão? Bem, ela também pode ser conhecida como a LPP e pode ser definida como um dano tecidual na pele ulcerada em tecidos moles subjacentes ou membrana mucosa, geralmente sobre regiões de proeminência óssea. O surgimento das lesões por pressão está relacionada à pressão intensa e prolongada dos tecidos associados à exposição a forças de cisalhamento, podendo atingir não só os tecidos, mas também as regiões musculares e ósseas, podendo levar o paciente ao óbito devido às infecções causadas a partir das lesões. Bem, com o avanço da medicina, alguns métodos eficazes para a prevenção das lesões, como a mudança de posição do paciente acamado a cada 2 horas, alterar a posição das pernas quando o enfermo se encontra sentado, uma dieta rica em vitaminas e proteínas, a realização de hidratação da pele do paciente com hidratantes e ou óleos corporais à base de vegetais e entre outros, vem apresentando melhorias enormes nos casos das LPPs. Contudo, diante dos métodos apresentados para a prevenção, é notável a viabilidade da prática dos métodos durante a rotina hospitalar, que acabaria acarretando o esgotamento no horário das funções dos agentes de saúde. Afinal, estes, além das enfermidades, também necessitam de atenção relativa à contracepção das LPPs. Trazendo essa problemática para o cenário atual, o vírus Covid-19 e suas variantes vêm se alastrando pelo mundo, aumentando o quadro de milhares de pessoas infectadas. E diante desse cenário, o meio de tratamento mais eficaz para as internações nos leitos são os leitos e as unidades de tratamento intensivo, onde os enfermeiros e médicos tentam dar conta de uma rotina intensa de cuidados e acompanhamento aos pacientes. E neste contexto, o projeto foi teorizado para buscar uma solução capaz de refrear os casos da LPP e contribuir para a melhoria de trabalho dos funcionários da saúde no tratamento. Como apresentado no slide, a imagem mostra os diferentes estágios da LPP. Mas bem, aí vem a pergunta: como poderíamos resolver isso com o projeto? Para isso, pensamos numa cama sensorial, uma espécie de cama sensorial. Isto é um colchão capaz de identificar as zonas de maior pressão por meio de sensores resistivos, nas zonas de proeminência óssea, como pescoço, calcanhares, áreas da coluna, cotovelos, e por meio de motores de passo, realizaríamos o acionamento nessas zonas de pressão para fazer a movimentação sutil que conseguisse aliviar, obviamente, essa zona. Além disso, também é desejado pelo projeto desenvolver um sistema supervisório que seja capaz de identificar as zonas de pressão, mas também as zonas térmicas do corpo, porque por conta de fricção, cisalhamento naquela região, também aumenta a temperatura, que pode ocasionar uma inflamação, uma queimadura. Todo esse sistema seria controlado pelo microcontrolador ESP32 e o sistema supervisório seria implementado pelo SCADA-BR. Vale ressaltar que, em razão do afastamento das atividades escolares, o projeto foi e está sendo desenvolvido integralmente por simulações, desde o início do projeto, como o Tinkercad,
o Faustad para a construção do circuito e as outras aplicações para a construção do sistema supervisório, como o Machine Expert e o SCADA-BR. Bem, dando continuidade, o primeiro objetivo era encontrar uma forma de identificar e quantizar as zonas de maior pressão em determinado material de estudo. Para isso, foram estudados os resistores variáveis. E falando um pouquinho sobre eles, bem, eles são nada mais do que componentes capazes de realizar variações de sua resistência elétrica a partir da presença de grandezas físicas, como o calor, a luminosidade e a pressão. Durante o desenvolvimento do projeto, o último exemplo é o ponto principal usado para a implementação dos extensômetros, conhecidos como strain gauge, que possui um fio resistivo que altera sua capacidade de resistência elétrica à proporção de alongamento da região em que está colocado. Com o aumento de sua resistividade, esta diferença pode ser convertida em sinais elétricos a partir de um circuito chamado de ponte de Wheatstone. E dessa forma, começamos a estudar o circuito durante o projeto. Bem, o circuito consiste em uma combinação de resistores, os quais podem ser com valores físicos ou variáveis, mas que mantenham o princípio da ponte equilibrado, isto é, uma diferença de potencial entre os pontos A e B equivalente quando os resistores não possuem nenhuma alteração de sua resistência. E no projeto, ele é o principal responsável por fornecer as informações referentes aos níveis de pressão, já que ele possui uma configuração de 1/4 de ponte resistiva, em que o reostato é colocado abaixo do ponto de tensão VAB, pois, neste cenário, só é possível obter resultados de diferenças de tensões positivas e crescentes, onde, assim, não existe a necessidade emergente de realizar um procedimento como o offset. O segundo objetivo do projeto era transformar essa tensão que vinha da ponte de Wheatstone, que era uma tensão de baixa amplitude, para uma tensão que o ESP32, o microcontrolador, conseguisse ler os sinais de entrada. E para isso estudamos os circuitos amplificadores operacionais. Após um longo estudo, encontramos um amplificador de instrumentação. Ele tem uma capacidade muito interessante, ele tem vantagens muito interessantes por ter uma capacidade de alterar o seu ganho de amplificação de sinal, apenas com a mudança de um resistor variável, RG. Entre outros motivos, como sua capacidade de lidar muito bem com o ruído e as entradas não necessitarem de um circuito buffer, que nada mais seria que uma espécie de circuito que conseguisse fazer com que o sinal de entrada não sofresse alteração por impedância. Em razão disso, fizemos a união dos dois circuitos, os dois circuitos aplicativos, o circuito de instrumentação e a ponte de Wheatstone para a construção do circuito final. Após concluída a finalização instrumental do projeto, começamos a estudar o desenvolvimento do sistema supervisório. Inicialmente, fizemos algumas simulações dentro do próprio programa, utilizando uma fonte de dados virtual. Posteriormente, infelizmente, por problemas internos dentro da equipe, não conseguimos avançar tanto nesta fase como queríamos, mas ainda assim conseguimos desenvolver uma comunicação entre dois programas. O Machine Expert, um software desenvolvido na área de automação de sistemas, onde utilizam a linguagem ladder, e o próprio SCADA-BR para a implementação da representação gráfica e sistema supervisório. Dessa forma, fizemos o protótipo final do sistema supervisório. Implementamos 3 chaves binárias, cada uma com sua funcionalidade característica para a operação de ventiladores. E realizamos uma representação gráfica própria, autêntica nossa, no SCADA-BR. Cada chave possui sua característica. Na primeira chave, só é possível acioná-la a partir da plataforma Machine Expert, pois sua definição de entrada foi desenvolvida como externa, ou seja, hipoteticamente fora do controlador lógico programável. A seguir, a segunda chave B é o oposto da primeira chave. Nela, só é possível acioná-la
a partir da plataforma SCADA BR, pois a definição da entrada foi realizada nos bits de memória do software Machine Expert, isto é uma memória interna do CLP. Já a última chave, a C, ela é a maximização das anteriores. Com ela, é possível acionar a saída tanto pelo Machine Expert quanto pelo SCADA BR, pois nessa linha foi desenvolvida uma estrutura de selo, ou seja, para desativar a saída quando ligada pelo Machine Expert, abrimos a entrada de selo, não permitindo mais a passagem do sinal. E para acionarmos pelo SCADA BR, partindo do princípio que não vamos acionar pelo Machine, fechamos novamente a estrutura de selo e mudamos o estado binário do SCADA pelo SCADA BR, provocando assim o funcionamento do ventilador 3. E assim finalizamos nosso projeto. Espero que tenham gostado e compreendido o que desejamos para o futuro dele. Bem, professores, avaliadores, foi um prazer apresentar o nosso projeto